Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Mais uma semana, é um prazer estar aqui de volta com vocês para o estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 36. Lembrando, o livro escrito pelo Espírito Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Eu recomendo sempre a leitura. Quem não tem o livro físico em papel e quer o livro online, está disponível. Só procurar aí Renovando Atitudes, PDF, é gratuito até, está disponível. Se não encontrar o link, me manda uma mensagem que eu encaminho para vocês. Então hoje, capítulo 36, Imposições, a gente vai falar sobre moral, essa moral do mundo que está por aí, e a moral sólida, firme, fixa, imutável, que é a moral que Jesus nos trouxe já há um tempinho atrás, mas está aí bem atual e bem desafiadora, no mínimo. Vamos falar sobre os costumes e hábitos sociais. Vamos falar sobre práticas externas e práticas internas. Vamos falar sobre guerra e muito mais. Como sempre, a Hamed traz aqui 2 folhas e um pouquinho, um trechinho, mas tem bastante assunto aqui. A gente separa alguns trechos, por isso que eu sempre falo, pessoal, leia o capítulo inteiro para entender a mensagem de Hamed. Aqui eu só retiro alguns trechos e tento mastigar um pouco mais, trechos que fizeram sentido para mim de alguma forma, que eu acho relevante trazer para essa discussão, entre aspas. Não tem ninguém aqui trocando comigo, mas eu quero compartilhar com vocês algo que de alguma forma faz sentido para mim. Mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração. Então, convido a todos, quem quiser, claro, a fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, que permite, que nos dá sustento a esse trabalho, que possamos aqui, amparados pela luz do Cristo, buscar um pouco mais de conhecimento, alimentar um pouco mais a nossa alma e refletir um pouco mais em todos esses propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, capítulo 36, Imposições. O que Hamed fala? Hamed vai falar sobre como nós, às vezes, vivemos a vida numa base de imposições, a gente não se questiona, não se apercebe. Vivemos muito nesse pequeno trecho da vida, com hábitos e costumes sociais, com as leis, com a moralidade, com as morais sociais do mundo. E Hamed faz uma proposta, talvez, da gente pensar um pouco e sair desse quadrado, tentar entender que nós somos espíritos imortais, que independente dos costumes sociais serem A ou serem B ou serem C, o mais importante é aquilo que nós acreditamos nos nossos valores, na nossa busca interna, no nosso crescimento pessoal. Eu acho que é um pouco, resumindo, o que Hamed vem falar hoje aqui. Vamos começar então? Primeiro trecho que eu separei aqui, Hamed nos diz: os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que elas passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois como valores morais, culminando finalmente como ordens divinas. E aí eu quero falar aqui sobre um pouco dessa confusão que a gente faz, nós fazemos, sociedade ou humanidade, um pouco com as tais leis dos homens, os costumes sociais, os hábitos sociais e as tais ordens divinas, como se viessem lá do alto, lá do céu. Porque normalmente o processo, o movimento que acontece é de baixo para cima. Mas eu acredito que deveria ser de cima para baixo. Normalmente, como é que acontece? Os homens, dentro da sociedade, têm as suas normas sociais, que acreditam que é certo ou errado. E isso, às vezes, acabam virando os tais valores morais dentro daquela sociedade, daquela comunidade, que são mutáveis, lembremos, e vão sempre continuar sendo mutáveis. E aí depois acaba se confundindo mais ainda, como se isso fossem as ordens de Deus, como se fosse o mandamento de Deus que trouxe ali, mas na verdade, no fundo,
a origem é humana, a origem são os nossos hábitos, os nossos costumes, como nós acreditamos, lembrando, espíritos falhos ainda, que estamos nessa caminhada evolutiva buscando o progresso, e isso tudo é muito mutável exatamente por isso, porque o que nós compreendemos hoje como uma normalidade socialmente aceito, aos poucos a gente começa a ter uma outra visão de vida. Eu não digo aos poucos, a sociedade vai evoluindo também, começa a se questionar esses tais valores. Talvez o que fazia sentido há 100 anos atrás, hoje não faz mais sentido. Talvez o que faz sentido hoje, amanhã, daqui a 100 anos atrás, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, realmente como é que a gente vivia nessa barbárie? Como é que era possível aquilo acontecer ainda? Então assim a gente vai evoluindo aos poucos. E a normalidade ainda vai por aí. A gente está baseado nas leis dos homens, que viram esses tais aspectos morais dentro de uma sociedade e ainda se confunde como se isso fosse, como se viesse de Deus. Por que eu digo que deveria ser o contrário? Isso é uma opinião muito pessoal minha. Porque é o seguinte, deveria vir de Deus, vou abrir um asterisco aqui que eu já vou falar um pouco sobre Deus, tá? Deveria vir de Deus, aí sim, vir os valores morais e aí sim vir a nossa conduta enquanto sociedade. Vamos falar de Deus um pouquinho? Eu não gosto muito de falar de Deus, eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o processo da individuação, do nosso contato pessoal é muito personalizado. Como é que nós compreendemos Deus? Como é que nós vivenciamos e nos relacionamos com Deus? Eu acho que é muito mais na base do sentimento do que na compreensão intelectual. Por isso que eu não falo muito. Porque eu posso falar muito aqui, mas é uma visão muito personalizada. Então, como é que eu vou explicar Deus? Eu prefiro me resumir na demonstração, na explicação que Jesus nos trouxe, que é que é o Deus Pai. Então essa figura de Deus Pai, que eu entendo, eu acho que ele quis demonstrar com essa figura de Deus Pai como um Pai acolhedor, um Pai que nos ama, um Pai compreensivo, um Pai que nos perdoa. Tudo que supostamente um Pai exemplar, um Pai perfeito deveria ser aqui na Terra, que nós sabemos que nós pais também não somos perfeitos, mas tudo que supostamente é um pai perfeito, eu acredito que essa é a demonstração que Jesus quis fazer, uma figura de linguagem quase para facilitar essa nossa compreensão. Então é mais fácil entender Deus nessa leitura, porque é muito difícil ainda a gente compreender Deus e, como eu digo e repito, cada um compreende Deus da sua forma. Então vamos voltar ao que eu estava dizendo ainda há pouco. Questão da sociedade, como é que acontece? Normalmente são os costumes sociais que viram valores morais e aí se acredita que é Deus. Por que eu acredito que deveria ser o inverso? Porque Deus, como Jesus nos traz e por diversos momentos ele falava em nome do Pai. Então Jesus veio trazer um código de condutas, ele veio nos trazer exatamente todos esses valores morais. E aí, com a proposta de que, através desses valores morais, nós realizássemos, ou a proposta, imagino que é essa ainda, é muito presente, nós realizássemos essa conduta social de acordo com esses valores. Então, exatamente o inverso do que a gente vive. Porque, normalmente, na sociedade, as leis são feitas e baseadas não na base moral, não no aspecto moral, mas sim muito na conveniência. Ou se tem moral, é uma moral muito fraca, uma moral muito voltada aos interesses imediatistas, os benefícios próprios ou da sociedade ou de certos indivíduos dentro da política, ou o reinado, ou a influência. Estou alargando aqui para o mundo, tá, gente? Vamos sair um pouco desse eixo aqui, Portugal-Brasil. Para quem não sabe, eu estou em Portugal e a maioria que me assiste é portugueses e brasileiros. Claro, até porque a gente está falando português. Se fosse inglês, de repente teria um outro público. Mas o que interessa a gente saber aqui é o seguinte, é que como nós vivemos dentro da sociedade com essas leis, com esses aspectos morais sociais, que a gente não está aqui para criticar e para falar mal de maneira nenhuma. Acho que a ideia não é essa de Hamed, muito menos a minha. É a gente exatamente questionar o que isso tem a ver com a nossa vida na nossa caminhada pessoal. Lembrando que nós somos espíritos eternos.
Então, se hoje a gente tem alguma compreensão, se faz sentido para nós a moral do Cristo, por exemplo, que eu acho que essa é a grande proposta aqui da doutrina espírita, uma doutrina cristã, lembrando, Jesus é o nosso modelo e guia que trouxe exatamente o Evangelho como esse código de conduta, esse livrinho, digamos assim, para nos mostrar que quer ser feliz, quer virar espírito perfeito, quer continuar caminhando, evoluindo como eu evoluí, Jesus nos diz. Então tá aqui, ó. Segue aqui, ó. Tá aqui, ponto por ponto. Então, se pra gente, pra mim, pra você que está me assistindo, se faz sentido para você isso, esse livrinho, eu acho que esse livrinho não tem nada a ver com o que as sociedades representam, porque as sociedades ainda são falhas, ainda tem várias deficiências, e essas leis, esses costumes e hábitos ainda estão um pouco distantes, digamos assim, dessa proposta do Cristo. Aos poucos a gente vem melhorando, mas cada sociedade tem a sua particularidade, tem suas leis. Então, o que talvez hoje é normal ou é bom, um aspecto positivo em Portugal e no Brasil, numa Arábia Saudita, numa Coreia do Norte, numa China, num Sudão, se vive uma outra realidade. Então, por isso que eu tento ampliar sempre o leque para a gente compreender que cada sociedade tem suas particularidades. Melhor, pior. Eu acho que, entre aspas, isso tão pouco interessa. Claro que interessa, porque se a gente está encarnado no meio, o importante é a gente se relacionar naquele meio que a gente vive. Não é para viver só voltado olhando para o céu. Mas eu acho que o importante nessa base de valores e moral, que é esse aspecto que Hamed vem trazer aqui, é importante a gente centrar e focar naquilo que é mais importante. É isso que eu quero dizer. É o tal do alimento espiritual. O quanto a gente vive na terra, na carne é importante? Claro que é, sem dúvida alguma. Mas o quanto nós nos abastecemos, nos conectamos com o alto exatamente para nos nutrir, nos dar sustento, nos fortalecer para a nossa caminhada aqui na Terra, nessas sociedades falhas, nesses questionamentos do mundo que mexem conosco, nessas injustiças que a gente vê e que fazem parte porque a gente não está aqui à toa. Lembrando disso, a gente não pode esquecer que um mundo de prova e expiação caracterizado de orgulhosos e egoístas somos nós. Às vezes a gente tem uma dificuldade de se enxergar egoísta e orgulhoso, mas se a gente olhar lá no fundo com carinho, a gente vai perceber que também somos orgulhosos e egoístas e é por isso que a gente está aqui. Estamos aqui para melhorar, porque evolução é contínua. A visão do hoje, do aqui e agora, sem consequências, é uma visão do mundo, normalmente, mas não quer dizer que a nossa visão individual precisa ser assim. Tem muita gente que acredita que quando a ciência conseguir comprovar a reencarnação, por exemplo, o lado moral vai ser fortalecido. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, quero compartilhar isso com vocês aqui, porque é uma pergunta que eu me faço. Eu acredito, espero que eu esteja enganado, mas eu acredito que não. E eu vou dizer por quê. Porque eu vou pegar um exemplo só. A Índia, por exemplo, que tem, e não estou aqui para julgar de maneira alguma, tá, gente? Eu só pegando para ilustrar esse aspecto da reencarnação e o lado moral. A Índia, por exemplo, que em sua grande maioria, com uma outra vertente, com uma outra leitura, mas acredita no processo reencarnatório, não acredita que a vida é só morreu, acabou, enterrou ou vai para o céu, acredita-se lá num outro esquema, numa outra leitura da questão da reencarnação. E não vou aqui discorrer sobre isso porque não vem ao caso. Mas o que acontece? Apesar disso, na Índia há várias questões morais socialmente aceitas que se perpetuam e permanecem sendo a realidade daquela cultura, daquele povo, que são no mínimo questionáveis. Então, apesar da reencarnação, o sistema de castas, por exemplo, eu não vou entrar muito a fundo, mas o sistema de castas por si só coloca um diferencial do melhor, do pior. E aí, o que eu quero trazer com isso? Que o foco mais importante, eu acho que não acredito eu, que é a comprovação científica da reencarnação ou não. Claro que quando isso acontecer, eu acredito que é uma questão de tempo, isso vai, no mínimo, despertar muita atenção
para aquilo que a gente precisa, vai ampliar a leitura sem dúvida alguma, de quanto mais dos incrédulos e daqueles que não acreditam. Acho que vai ser um momento de um grande, no mínimo um grande chacoalhar do mundo. Porém, não necessariamente o aspecto moral vai ser melhorado. Eu acredito que o importante do aspecto moral é exatamente a gente focar individualmente naqueles que eu quero dizer, nós que já reconhecemos de alguma forma o Cristo com a sua leitura e o seu aspecto moral. Mas lembrando, não necessariamente necessitamos ser cristãos para evoluir, tá? Na nossa próxima encarnação, eu não sei se eu vou encarnar na Arábia Saudita, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul não, na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul tá ótimo, mas na Coreia do Norte, por exemplo, ou no Sudão, ou na China, em ambientes mais complicados, com questões morais mais sensíveis, mais agravadas do que aqui na Europa ou na América do Sul. O importante é, repito, a análise nunca é para fora. Eu acho que o mais importante é a análise para dentro. Como nós nos colocamos nessa relação com o meio onde a gente vive, o que a gente tem que aprender para evoluirmos enquanto indivíduos. Esse que eu acredito que é o pulo do gato, que é o mais importante e que infelizmente a gente acaba esquecendo, que a gente não foca muito e acaba vivendo mais para fora, preocupado em dizer, fazer isso ou fazer aquilo outro para a sociedade, que é importante, mas mais importante que isso é a nossa modificação interna. Esse é o grande desafio e às vezes a gente tira o foco, até porque é mais fácil se preocupar com a sociedade, com a comunidade, do que se modificar lá dentro, interiormente, internamente. Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho. Hamed nos diz: os judeus, por confundirem frequentemente leis divinas como leis civis, atribuíam aos costumes de lavar as mãos antes das refeições, a circuncisão, as questões do sábado e outras tantas situações sociais, motivos geradores de polêmicas religiosas, porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. As pessoas de bem, no início do século, declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, paletó e gravata, bem como as honradas senhoras, de forma alguma, andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toilette impecável, com imprescindíveis luvas, chapéus, leques e lenços perfumados, como elementos de bem se compor das elites da época. Interessante que Hamed faz essa comparação, né, do que era socialmente aceito há pouco tempo atrás. O que era aqui o chapéu, como é que é? O chapéu, lenço perfumado, leques, paletó, gravata. Aliás, essa história de paletó e gravata eu peguei ainda bastante. Um pouco dessa história de paletó e gravata. Hoje em dia já está mais informal. Mas ainda assim se vive em alguns meios, em certas situações, um pouco desse formalismo representativo do que é importante e do que não é, porque um homem de bem, uma senhora direita, vive dessa maneira ou vive de outra maneira. E ele colocou aqui no primeiro trecho a questão dos judeus, com a questão do sábado, do lavar as mãos, principalmente, que é bem simbólico no Evangelho, e outras tantas questões, circuncisão. Mas vamos deixar um pouco o judeu de lado. Vamos trazer agora para a nossa realidade uma pergunta aqui para a gente se fazer no nosso dia a dia. Como nós vivemos ainda a prática exterior e a prática interior nas nossas vidas? Será que a gente vive mais para fora ou mais para dentro? Nesse aspecto religioso, como é que a gente se relaciona com essa ideia de que vai ao centro ou vai à igreja e lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, sabe todas as perguntas, de cor e salteado, assiste palestra, assiste esse estudo aqui e acredita que vai para o céu?
acredita que está resolvido, check. Já fiz o meu papel, pronto. Já lavei as mãos, já fiz a circuncisão, já botei o chapéu, o lenço perfumado, o paletó. Tá feito. Por quê? Eu me preocupei em investir a energia, o dinheiro, o meu tempo no aspecto exterior. Mas e o aspecto interior? O aspecto interior eu posso responder para vocês. Ir para o centro para tomar passe, fazer evangelho, evangelho no lar, estudar doutrina espírita, esse estudo aqui, o que quer que seja, só vai trazer uma coisa para nós, que o pessoal confunde um pouco ainda. O que vai trazer é conhecimento. E conhecimento para quê? Vai trazer conhecimento para a prática, para nós aproveitarmos esse conhecimento e na nossa vivência, no nosso dia a dia, com os nossos desafios, no momento que a gente tiver que provar, no momento que a gente tiver que espiar, aí sim a gente vai pegar esse conhecimento todo e colocar na prática. Porque sem prática a gente não vai evoluir em nada. Se só conhecimento sem prática fosse o suficiente, a gente não precisava encarnar aqui. A encarnação exatamente é colocar na prática aquilo que a gente aprendeu e já está predisposto a aceitar nesse processo reencarnatório, com algumas privações, no mundo de prova e expiação, com alguma dificuldade, nesse planejamento reencarnatório, familiar, todo esse entorno que nos envolve, que vai nos colocar à prova a prática desse conhecimento que a gente já sabe, já adquirido. Aquele peso hoje, que pesa muito nas nossas costas e a gente acha que não vai segurar a onda, a gente já sabe que vai segurar a onda. Que é através dessa provação, às vezes muito difícil, muito penosa, que nós vamos passar essa etapa. Por exemplo, estou aqui muito genericamente falando, mas o importante é, voltando à questão da prática exterior à prática interior, o importante é a gente pegar todo esse conhecimento, e essa é a busca aqui desse estudo, essa busca para mim, para vocês, penso eu, é a gente se habilitar mais, ter mais ferramentas, mais atributos, melhorar nossa condição, nos preparando melhor para a provação, para a expiação. Não é que o pessoal faz muita confusão com a história de bônus hora, como se fosse ali, vai contando, tá batendo ponto. Sabe a história? Ah, vou no centro, eu bato ponto. Tá resolvido. Aí a gente vive, sabe como? Muito naquele processo do Sugismundo. Sugismundo, para quem não conhece, aqui em Portugal, era um desenho dos anos 70, então melhor, o Cascão da Turma da Mônica, que vive sujo. E aí nesse processo do centro espírita, como é que muita gente faz? Vai para lá e vive aquele processo de limpa, suja, suja, limpa, porque vai para o centro, aí toma passe, aí escuta uma palestra, uma leitura, um estudo, um evangelho de Jesus, aquela ambiência, se purifica, está melhor, faz aquela limpeza perispirítica, há uma desassociação de processos obsessivos muitas vezes, aí quando sai de lá, continua igualzinho, não muda nada. Sabe aquela história que no centro espírita a gente é uma coisa e fora a gente é outra? Parece, vou dar um exemplo aqui que é ótimo. Para quem tem cachorro em fazenda ou em aldeia, sabe como é que é? O cachorro adora uma lama, sabe aquela lama bem fedida do porco, sabe? Que é assim, você dá um banhozinho nele, aí você coloca um shampoo, demora lá 1 hora, bota condicionador, o cachorro fica limpinho, aquele pelo lindo, sedoso. Aí você vai se secar, se balança todo, quando ele acaba, ele vê ali uma poçazinha, uma lama, parece que é irresistível. Ele vai lá e se taca na lama e se suja toda aquela lama fedida, sabe? Não somos nós, às vezes, quando a gente vai para o centro espírita e a espiritualidade vai lá e bota o shampoozinho e o condicionador na gente, e quando a gente sai na primeira lama na esquina, a gente vai lá e pula de novo de cabeça? Interrogação, não sei. E aí a gente fica sujo e volta lá para o centro, aí se limpa de novo. Aí sai e se suja de novo. Aí eu te pergunto, para que vale? Para que tanto conhecimento? Para que a gente precisa saber do Livro dos Espíritos, todo o Evangelho de cor e salteado, e todos os detalhes da passagem de Jesus, e todas as traduções, e a gente se aprofunda, estuda a teologia, e todos os questionamentos?
para que se a gente não muda lá dentro? Se a gente não traz essa prática não, se a gente não traz esses conceitos novos do Evangelho, desse código de conduta, para a nossa prática, para a modificação dos nossos valores, das nossas questões internas. Fica aí o convite. Eu acho que o convite permanece, não é fácil, mas aos poucos a gente vai conseguindo, ponto a ponto. Não é para entrar em desespero, aos pouquinhos, vamos um pontinho. Vamos botar no planos e metas, coloca um aspecto que já te incomoda, que você acha que não está muito legal, mas você pode melhorar com mais ou menos esforço, mas é possível. E aos pouquinhos a gente vai buscando essa mudança. Vamos lá? Próximo item. Hamed nos diz: o que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era e em cada povo mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. Já falei um pouco disso, mas vou pegar alguns pontos aqui, dois só, porque tem muitos pontos que a gente pode falar dessa tal questão da moral social. Porque lá no passado e hoje é normalmente aceito muita coisa como moralmente aceita. Como é que é? Muda-se a moral social. Então, muita coisa já foi aceita lá atrás e hoje em dia já não é mais. E mais para frente também não. Dá para a gente ficar aqui falando de 1 milhão de coisas, apontando defeito da sociedade, mas eu acho que o propósito não é esse. Só para a gente analisar e compreender que vivemos na sociedade, mas não necessariamente necessitamos ser como a sociedade. Ok? 2 pontos só. No passado, escravidão. Eu não preciso ir muito além, mas quando você coloca um sujeito numa inferioridade, espírito encarnado como nós, porque ele é preto, branco, índio, azul, amarelo, vermelho, roxo, como falavam que negro não tinha alma, isso era normalmente aceito, era moralmente aceito dentro das sociedades, até que aos poucos, cada país, cada sociedade foi abolindo, foi revendo essa questão, e hoje a gente olha para trás e fala, nossa, que absurdo. Mas naquele momento, provavelmente nós estávamos encarnados lá atrás, vivíamos naquela normalidade e era normalmente socialmente aceito. E não tinha, entre aspas, problema nenhum? Interrogação. Não sei, porque se eu vivi essa época eu não lembro. Mas fica a questão no ar. Agora, a gente tem outras questões tantas aqui na nossa sociedade, nas nossas sociedades, e hoje cada vez mais motivo de discussão e um processo de indignação de vários movimentos, etc, etc, que eu não quero aqui entrar em polêmicas, até porque todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e não há problema nenhum nisso, penso eu. O problema começa quando, através dessas diferenças de opiniões, a gente começa a odiar o outro, a gente não aceita a opinião do outro, a gente começa a discutir, brigar, tacar pedra no outro, porque ele pensa diferente do que eu e vice-versa. Porque eu acho que a gente pode ter a nossa opinião forte, incisiva, no que for, mas com amor. Essa que é a grande questão. Que normalmente a gente tem essas opiniões fortes, mas a gente tem essas opiniões fortes já com um fuzil na mão, com os punhos cerrados, pronto para brigar e sair no tapa, e xingar e bater em todo mundo, nem que seja a nível mental. Tá? Mas vou trazer aqui um ponto só da sociedade atual, que para mim eu acho que é um retrato da sociedade, de como nós somos doentes de uma maneira geral. Como nós somos doentes e não vemos essa nossa doença ainda, de alguma forma, porque se é moralmente aceito, se é uma normalidade, é no mínimo questionável. É o seguinte, como uma pessoa que aceita um cargo, um trabalho, uma função numa empresa, recebe um salário diferente da outra, porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é mulher, porque sim, a gente sabe que as mulheres, é aí que eu quero chegar, as mulheres recebem normalmente, desempenhando o mesmo cargo, a mesma função em empresas, menos do que os homens. Mas espera aí,
Por quê? Se isso não é questionável, o que é questionável? Por que o negro era escravizado no passado? Porque tem as questões históricas, a exploração. Ok. Por que a mulher hoje de alguma forma é explorada? Porque se ela recebe menos salário, sobra mais dinheiro para quem está pagando? Vale mais a pena contratar a mulher que eu vou pagar menos do que eu vou pagar para o homem? Vamos voltar aqui. A questão não é levantar polêmica, a questão é a gente. Acho que o foco, o objetivo aqui desse estudo é a gente não ficar aqui fomentando negatividade. Pelo contrário, é a gente analisar as sociedades, o mundo como um todo e essas diferenças, como o Hamed diz aqui. O que é moral ou imoral é relativo para o mundo, mas não a moral do Cristo. E aí é para nós nos sintonizarmos com essa moral do Cristo, que é invariável. Essa moral do Cristo que vem nos trazer aqui não tem moral ou imoral. Está lá desde que ele trouxe, continua sendo e vai continuar sendo. Essa é uma base sólida, firme e duradoura. Não tem discussão. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo, né, gente? É bom, nesse momento, é muito difícil quando a gente pensa em questões do momento, da atualidade, mas quando a gente olha um pouco para trás e vê que de alguma forma a gente evoluiu em alguns aspectos, é nisso que a gente tem que acreditar que, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo e sem dúvida nenhuma elas vêm acontecendo. No seu momento, no seu timing, tudo vai melhorar para melhor. Tudo vai melhorar para melhor, a redundância. Tudo aos pouquinhos vai evoluindo, a gente vai caminhando para melhor. Médio e longo prazo, tá, gente? Vamos ampliar esse horizonte aí. Não vai ser daqui a 1 ano, 6 meses, que as coisas vão mudar. Mas a gente trabalha hoje para colher o fruto amanhã, ok? Vamos lá, próximo ponto. Hamed nos diz: matar será sempre imoral perante as leis divinas, apesar de que, dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações com medalhas e honrarias. Medalhas e honrarias, está falando de guerra. Livro escrito em 97 ou 96, muito atual. Estamos aí com uma guerra aí, já há alguns meses, e infelizmente acho que ainda vai durar mais um bocado. Tomara que acabe logo. Mas essa questão da guerra é algo que eu particularmente tenho uma provação que eu não gostaria de viver nessa leitura, como é que ele diz aqui, dessa moral social que é motivo de condecoração e medalhas. É assim, tem aquela frase que nos diz: o escândalo é necessário, mas há de quem cometê-lo. É uma provação para quem está vivendo esse momento em guerra, principalmente do sexo masculino, e num país em guerra, principalmente os ucranianos convocados às pressas, ou entre aspas, presos num país para lutar, para defender a sua pátria. E quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento, mais peso a gente tem, mais peso da responsabilidade. Porque o peso, posso dizer aqui, o peso para o Nelson brigar aqui com um vizinho e matar um vizinho é um peso completamente diferente do que um jovem ucraniano que quer defender o país dele e já matou 500 agora nos últimos 2, 3 meses. Não é fácil, a questão da guerra é algo muito complexo, apesar da gente saber que, como ele fala aqui, matar é sempre imoral perante as leis divinas, mas moralmente aceito. E aí como é que a gente fica? Entre o moralmente aceito ou imoralmente na lei de Deus? Eu prefiro ficar com o imoral da lei de Deus. Mas é complicado. É complicado porque se a gente for parar para pensar, se todo mundo for voltado o escândalo necessário, mas aí quem cometeu, se em todo mundo e ninguém estiver lá predisposto a defender o país, a lutar pelo país, como é que você faz? Você vai ser conquistado, dominado pelo outro país e vai acabar
com a sua vida, com a vida de todos ao seu redor, com sua empresa, seu país, sua vida, seu direito de ir e vir. É tudo muito complexo e eu acho que o importante aqui é a gente focar mais uma vez no nosso. Porque nessa caminhada, nessa proposta do Cristo encarnado, o importante é a gente aprender a amar. E aí eu pergunto, como amar na guerra? Se a guerra ainda é necessária, lei de destruição e tantos outros aspectos que fazem parte desse processo evolutivo no país, no mundo aonde a gente vive, que são tão distantes ainda da proposta do Cristo, do Evangelho, de mundos perfeitos, que a gente vai chegar até lá. Interrogação. Fica aí a pergunta no ar, porque a única coisa que eu acredito que a gente pode se apegar é na moral do Cristo, no Evangelho. Mas não quer dizer que não vai haver muitas dificuldades no plano encarnado, no mundo onde a gente vive. Vamos seguindo? Vamos lá. Tá denso hoje, né? Tô falando de guerra, de morte, lado moral. Acho que a ideia não era essa, tá, gente? Acho que a ideia do Hamed, talvez seja eu, acho que a ideia do Hamed é sempre trazer no final, e acho que é o final que ele vem trazer agora aqui, um motivo de esperança, algo pra gente estar feliz, estar esperançoso por dias melhores, porque estando com Cristo nós teremos dias melhores, não só no futuro, mas já hoje. Vamos lá? Para fechar agora o último trecho, Hamed nos diz: dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento. A moral. Não, perdão. Dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento. A moral, nós estamos nos prendendo? Interrogação. A das leis passageiras da elite de uma época ou das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Pesquisemos atentamente os alicerces da nossa conduta moral. Eles podem ser frutos da nossa dor, por permanecermos presos aos conflitos de lavarmos ou não as mãos, ou podem ser raízes da nossa felicidade, por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Então, volto a dizer, Jesus vem falar de felicidade. Jesus veio na contramão daquela época e ele ainda continua na contramão do mundo de hoje. E aí o questionamento que Hamed nos faz. Como é que ele fala? O que nós estamos nos prendendo? A lei das épocas ou as leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? Aos valores do mundo ou aos valores de Jesus? Vamos nos observar. Às vezes a gente quer fechar o olho e fingir que não vê para certas questões que a gente já sabe, que já fazem sentido para nós. Mas aí eu faço a pergunta, a gente fecha o olho para quem? Para nós mesmos? Então estamos nos enganando, é isso mesmo? Será que até quanto tempo a gente nos engana? Sente que a gente consegue se enganar essa encarnação inteira? E aí desencarna e aí puxa ali a ficha, bate de frente e vê que, epa, que confusão, né? Eu fingi que eu não vi, fingi que eu estava enganando os outros, mas estava me enganando. Sabe aquela história do camarada que tem um problema de glicose alta, de açúcar, e aí na madrugada corre para comer um chocolatezinho escondido dele mesmo, que ele mesmo sabe que está fazendo mal para ele? Será que a gente não vive um pouco assim, às vezes, vivendo os valores do mundo, porque se desculpando, porque assim, mas todo mundo faz. Mas o mundo é assim mesmo. Aquilo outro. Porque a lei permite. A lei dos homens permite. E lá dentro fica o questionamento. Imposições. O que o mundo nos impõe e como nós vivemos. Será que a gente tem que viver o que nos impõe? Ou a gente pode viver com o nosso livre-arbítrio, com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito,
com a nossa liderança, com a nossa destinação, com a nossa caminhada. O processo de evolução é individual. Vivemos em conjunto, vivemos em sociedades, e é para ser assim, não é para se isolar do mundo, mas a caminhada é individual, ok? A gente vai refletir o nosso propósito, a nossa caminhada individual na sociedade onde a gente vive. A gente vai influenciar negativa ou positivamente a sociedade onde a gente vive de acordo com a nossa conduta, com a nossa moralidade, com a maneira como nós nos relacionamos com esse mundo ao nosso redor. Fica a reflexão. Acho que dá para pensar bastante aqui nesse capítulo. Pergunta de hoje. Pergunta-chave de hoje para fechar. Já fechei, tá, gente? Pergunta-chave de hoje. Você já se questionou na sua vida sobre a questão da moralidade? Interrogação. Responde para mim. Eu sempre gosto de saber quem é que está acompanhando os estudos, se de alguma maneira, para quem faz sentido esse estudo de Hamed, como faz para mim. Tá bom? Vou fechando por aqui. Convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fazer a oração. Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, toda a espiritualidade, por mais esse encontro. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco com os ensinamentos de Hamed. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui presentes. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.